Existem muitas maneiras de se começar falando de Bauman, sociólogo alemão, de modo que eu quero começar falando dele a partir de Descartes, para fazer uma contextualização. A época de Descartes, ela marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Por volta do século XV e XVI, o mundo europeu vivia toda uma ebulição social, cultural, que advinha justamente do Renascimento, né? Então, nesse aspecto, o que a gente percebe a partir de Descartes é uma nova forma de pensar, que não é mais uma forma religiosa, mas sim uma forma científica. Ou seja, Descartes inaugura um método de investigação científica que ele expressa no seu livro O Discurso do Método. Então, nesse aspecto, não existe mais a partir dali uma só verdade, mas diversas possibilidades de verdade, justamente porque a ciência abre todo um leque de investigação por áreas, biologia, física, matemática, artes, e nessa contextualização, na contextualização de verdade, Descartes inaugura um tipo de verdade, que é a verdade da verificação e não mais a verdade da crença, da fé e da esperança. Nesse sentido, não é uma busca do transcendente, mas uma construção do imanente, ou seja, é o homem quem vai construir a verdade e não mais o homem que vai buscar para si a verdade. Nesse contexto, nós temos então o surgimento da modernidade, e nesse surgimento nós percebemos a morte de duas estruturas que são importantíssimas, a monarquia e o período feudal. Lógico, a monarquia depois da morte do período feudal, aproximadamente no século XVIII, com a Revolução Francesa. Então, o que nós percebemos é uma passagem do mundo medieval para o mundo moderno, e essa passagem do mundo medieval para o mundo moderno, ela é marcada por uma perda muito grande de solidez, ou, pelo menos, por uma substituição de uma solidez baseada em crenças para uma solidez baseada na ciência. De modo que a modernidade, pelo menos no seu início, ainda pode ser caracterizada como uma modernidade sólida, justamente porque o homem constrói a partir de si uma certeza muito grande das suas próprias certezas. E a partir daí é interessante nós citarmos Kant, quando Kant vai dizer que medimos uma pessoa pelo número de incertezas que ela é capaz de suportar. Se nós pensarmos o contexto medieval, ele é marcado por certezas, ele é marcado por dogmas e ele é marcado por uma profunda confiança de uma pessoa em relação à outra. O confiare do latim significa então tecer junto, fiar junto, trabalhar junto, se alimentar junto. Ou seja, era uma humanidade tremendamente agregada. E aí nós temos nessa passagem, então, de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida, a figura do Bauman como um sociólogo e filósofo que vai fazer a sua análise desse contexto. Lógico, Bauman, apesar de sociólogo, ele bebe nas fontes da filosofia, principalmente quando nós pensamos na proposição de Heráclito em relação à mutabilidade do mundo. Ou seja, para Heráclito, um homem não desce duas vezes ao mesmo rio. Por quê? Porque o rio está em contínua mudança e o próprio homem e o mundo está em contínua mudança. Dessa maneira, só existe a mudança e uma verdade que estaria no entorno disso é o fato de que não há uma proposição contrária, pelo menos para Heráclito. Para Parmênides, que é seu contemporâneo, sim, porque Parmênides acreditava que existia algo que não muda e que Aristóteles chama isso de essência. É nesse contexto que nós percebemos, então,
uma revolução acontecendo do século XV ao século XIX, que é a Revolução Industrial, considerando que o século XIX é o ápice dessa Revolução Industrial e, portanto, a ascensão do capitalismo. Bauman observa essas questões e nessas questões ele percebe então uma aceleração da vida, uma aceleração no sentido de velocidade do cotidiano. Parece que o tempo está passando mais rápido, parece que nós estamos ficando sem tempo. Nesse aspecto, a incerteza, a fluidez e a situacionalidade, ou seja, viver a partir de situações, vão se tornando uma verdade, vão se tornando uma concretude na vida dos indivíduos. Percebemos então uma ausência específica de um modelo, de um parâmetro, de um corrimão, de uma muleta. Ou seja, citando Hannah Arendt, ela vai afirmar que a característica do homem contemporâneo é justamente pensar sem corrimãos. É justamente pensar não a partir de uma divindade, mas a partir de uma humanidade. Nesse aspecto, nós percebemos então uma fragmentação de um ideal que surge na Revolução Francesa, que é o ideal de fraternidade, ou seja, a palavra fraterno vem de fratello, que significa irmão. Então percebemos uma dissociação no modelo arquetípico de família. As pessoas não se veem mais como irmãos, como muitas vezes nós percebemos dentro da religião, uma pessoa chamando a outra de irmão. O vínculo, então, definitivo significa aí cumprir cada função com profissionalismo e com pertença. Vestir a camisa da empresa, estar na empresa, ser um bom cidadão, ser um cidadão de bem na sociedade. O que é, então, essa fragmentação? A fragmentação significa que cada indivíduo pulsa informações, mas que essas informações não necessariamente estão vinculadas às informações que outros indivíduos estão pulsando, estão emitindo e assim por diante. Cada pessoa acredita naquilo que quer, na hora que quer e muda de opinião constantemente. Então, por isso que a modernidade vai ser descrita por Bauman como um processo de fragmentação. Essa fragmentação é justamente o fato de que não existe uma verdade completa para todos. Existe uma verdade individual. E aqui nós vemos outra grande marca da modernidade ou da modernidade líquida, que é a questão do individualismo ou da individualidade. Vivemos um individualismo quase autista nessa modernidade líquida, ou seja, as pessoas só olham para si, conforme o vídeo que vai seguir.
Então, conforme o vídeo que a gente acabou de ver, nós percebemos essa questão da fragmentação como um excesso de informação, um excesso de relacionamentos virtuais, questão dos casamentos, ou seja, uma quantidade muito grande de casamentos em contraposição a uma quantidade muito grande de divórcios. Então, a fragmentação, ela não é só da informação, ela é uma fragmentação dos vínculos humanos. Ou seja, hoje eu te amo, amanhã eu não te amo mais. Hoje eu pertenço a essa família, amanhã eu pertenço a outra, depois de amanhã a outra, e assim até eu me tornar aquilo que a modernidade faz de nós, ou seja, eu me torno um fantasma. Nesse contexto, nós percebemos pouco conhecimento, um crescimento de um analfabetismo instrumental e pouca ou nenhuma crença. O indivíduo moderno, na visão de Bauman, é um indivíduo completamente descrente. Nesse sentido, percebemos então a questão da solidão. Se os vínculos afetivos são frágeis, obviamente, esses vínculos então produzem indivíduos solitários, ou seja, indivíduos que desaprenderam o amor, indivíduos que desaprenderam como se conectar com as outras pessoas fisicamente, socialmente e do ponto de vista comunitário. Em uma das últimas entrevistas que o Bauman deu, ele vai dizer que um jovem encontrou com ele um belo dia e o jovem disse: hoje eu fiz 500 amigos. Ele parou, pensou e começou a perceber que ele tinha quase 90 anos e não tinha mais que 5 amigos. Ter amigos custa caro. Ter amigos significa que você tem que dar presente no aniversário, você tem que conversar com eles de vez em quando, você tem que fazer um happy hour, você tem que combinar passeios e viagens. Não é todo mundo que serve para ser seu amigo. E a modernidade, pelo fato de nós podermos ter 5.000 amigos no Facebook, isso traz uma falsa sensação de que nós somos tremendamente amados, mas nós não somos na visão de Bauman, muito pelo contrário. É nessa conjuntura que eu acabei de desenhar para vocês que nós percebemos a questão da fragilidade dos vínculos humanos que produz o individualismo. Nós percebemos a possibilidade de uma sociedade pouco fraterna, e essa sociedade pouco fraterna, ela tem relação com os aspectos de valores, humanização e os próprios vínculos humanos. E em terceiro, a questão do raciocínio lógico sem referências. Cada um pensa por si e acha que pelo fato de poder pensar por si, ele pensa somente coisas verdadeiras e ele pode vomitar isso nas redes sociais. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's a different kind of friend. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds, I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. Também é na modernidade líquida que o homem adquire consciência do seu devir, ou seja, que o homem começa a perceber que ele
na visão sartreana, é um ser para a morte, e nessa situação ele tem que viver a vida com o máximo de prazer possível, como uma forma de compensação do fato de que ele vai morrer. Essa modernidade líquida, ela é caracterizada então por um vazio. E esse vazio está relacionado a aspectos como a crise, que é contínua, que é uma verdade contínua, ou seja, a economia está sempre em crise, o ser humano está sempre em crise, a educação está sempre em crise. E o que é essa crise? Para que a gente consiga entender melhor Bauman. A crise, ela é marcada, de acordo com ele, pela fluidez. O que é essa fluidez que Bauman tanto fala? É o fato de que o ser humano moderno não tem forma, não tem corpo. Ele é um ser virtual e nessa condição de ser virtual, esse indivíduo acaba perdendo a própria identidade. Então a modernidade é líquida porque os indivíduos não são mais sólidos, os indivíduos já não são mais seres datados, eles podem ser um fake, eles podem ser um perfil falso, eles podem ser qualquer coisa. Um filme muito interessante nesse aspecto é o filme Substitutos, com Bruce Willis, o qual eu coloco o trailer a seguir. Robotic human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate selves, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair, and just with the power of your mind, you can control your surrogate and send it out into the real world. You can live your life without limitations. You see what they see, feel what they feel, and become anyone you want to be from the comfort and safety of your own home. You can finally live the life you've always dreamt of without any risk or danger to yourself. We are confronted with an unprecedented situation. 2 people have died while connected to their surrogates. I think we may actually have a homicide here. First one in 15 years. The public cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal. Especially if it's true. I just want to know how an operator can be killed by signals from a surrogate. Surrogates have been blown to bits without the least bit of harm to their operators. If it were possible, it would defeat the entire purpose of surrogacy. Oh my God, Tom? You're lucky to be alive. Good thing you're unplugged. How long is it since you've been out without a surrogate? Can't even remember. It's different when you actually feel the pain. What do you want from me? My wife. I am your wife. No, you're not. You can change the world and now you want to destroy it? How do I stop this? You can't. Maggie, get offline. I think something's gonna happen. What happens now? Now it's up to you. Na modernidade líquida, não é mais a sociedade que determina o indivíduo, mas é o indivíduo que determina a sociedade, e essa sociedade é uma sociedade sem forma. É nesse aspecto que nós começamos a perceber que Nietzsche começa a fazer muito sentido para Bauman, no momento que Nietzsche afirma que Deus está morto e nós somos seus assassinos. Ou seja, nós não temos mais na sociedade uma consciência religiosa de que existe um Deus que cuida de nós. Então, a primeira morte histórica que Bauman trata é justamente a morte de Deus, a partir de Nietzsche. Num segundo momento, ele trata de uma segunda morte, que é a morte do Estado, porque politicamente esse Estado se torna um Estado mínimo, um Estado que arrecada para se manter e um Estado que não consegue cuidar dos seus cidadãos.
A terceira morte da qual Bauman trata é a morte do indivíduo, porque esse indivíduo ele se torna fragmentado e a partir desse momento ele perde completamente os seus referenciais. Acabou a era da confiança, acabou a era do confiare, do apostar, do esperar no outro, do estar junto. Nós vivemos agora a era da fragmentação. E aí eu volto a citar Kant. Medimos uma pessoa pela quantidade de incertezas que ela é capaz de suportar. Essas incertezas são justamente a consciência de que nós, como indivíduos, estamos sozinhos nesse mundo, estamos sozinhos no universo, precisamos dar um sentido para a nossa vida, mas nós não queremos dar esse sentido, porque nós precisamos viver esse frenesi contínuo, né, de relações, de bebida e etc. Ou seja, o indivíduo moderno ele se torna um indivíduo vazio e completamente perdido em relação à realidade. É nesse contexto que nós queremos pensar, então, a modernidade líquida na condição de expressão de um indivíduo completamente sozinho, completamente solitário. Um indivíduo que está com todo mundo, que fala com todo mundo no WhatsApp o tempo todo, mas esse mesmo indivíduo que tem uma dificuldade imensa de se relacionar afetivamente com as pessoas. Ele se relaciona virtualmente muito bem, mas ele se relaciona afetivamente e presencialmente muito mal. Ele não consegue estar num restaurante com a namorada, com o namorado, sem estar olhando e postando o tempo todo e dizendo eu sou feliz, e dizendo eu tenho sucesso, e dizendo eu estou visitando esse lugar. E aí eu me lembro daquela frase de um casal que estava almoçando e com uma legenda embaixo. Estavam tão felizes que esqueceram de postar a foto. Ou seja, as pessoas na modernidade líquida, elas têm uma carência muito grande de fazer experiências profundas em relação ao outro, ou seja, de estar integralmente com o outro. Vivemos também uma quarta morte, que é a morte da razão, ou seja, na modernidade líquida, a razão ela perde o seu sentido justamente a partir da Primeira e, sobretudo, Segunda Guerra Mundial, quando a razão, em vez de servir para salvar o homem, para tornar a vida do homem melhor, a razão serviu unicamente para transformar o homem num assassino em massa. Isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, isso no parâmetro de Hitler, que mata 6 milhões de judeus. Desse modo, a gente percebe que o indivíduo moderno, ele é, na realidade, um consumidor. Você só é indivíduo na modernidade se você puder consumir. Se você não puder consumir, você deixa de ser aquilo que você deveria ser, ou seja, um indivíduo de grande importância no contexto no qual você está inserido. Ou você tem dinheiro para consumir internet, consumir lanchonetes, consumir passeios, ou você não é nada nessa modernidade líquida.